Pessoal, estamos de volta no Rápido no Ar, nessa sequência de entrevistas que estamos tendo com todos os vereadores aqui que foram eleitos ou reeleitos na cidade de Limeira nas eleições 2024. E hoje a gente vai bater um papo também com a vereadora mais votada em Limeira em 2024, uma votação extremamente expressiva, ela que é da causa animal. E aqui ao fundo, inclusive, a gente está com uma imagem que representa bastante da Tatiane Lopes, que antes de ser vereadora já foi sempre uma defensora dos animais, se elegeu assim, continuou durante os 4 anos, né, que ela está como vereadora, 3 anos e 10 meses desta forma, consegue então a reeleição, sendo a vereadora mais votada. A gente vai conversar com ela. Primeiramente, muito obrigado por participar desta entrevista, vir aos estúdios do Rápido no Ar e, evidentemente, poder falar um pouco das suas expectativas, um pouco da sua vida. Você esperava, Tatiane, ter uma votação tão expressiva como você teve? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lucas. Aproveito e agradeço a todos os que estão nos assistindo, né, pela confiança. Eu não esperava essa votação de forma alguma. Claro que o trabalho foi feito, né? O trabalho foi muito intenso durante esses quase 4 anos, com muita dedicação, com muita responsabilidade. O que eu esperava era ser reeleita. Era esse o meu maior objetivo, voltar à Câmara Municipal para continuar representando os animais. Mas 4.688 votos, sendo a vereadora mais votada da cidade, com certeza não. Foi uma grata surpresa. Ô Tatiane, claro que existe essa questão de que quando alguém ocupa uma cadeira no Legislativo, na maioria das vezes, desde que se faça um trabalho minimamente aceitável, porque tem muita gente que conquista uma cadeira e depois simplesmente despenca nos votos. Teoricamente, se a pessoa fizer um trabalho... acho que a palavra minimamente aceitável talvez se encaixe bem, ela sai na frente realmente na tentativa de uma reeleição. Mas não é tão simples. A gente tem muitos exemplos de alguns vereadores que conseguem manter ali quase que o padrão de voto anterior, alguns sobem um pouco. Agora, praticamente triplicar a votação que você teve na primeira, isso é muito difícil. Isso é um feito realmente que é bem interessante. E até mesmo você se surpreende com isso. Não é simples subir votação. Agora, triplicar é um feito e tanto, hein, Tatiane? Exatamente, Lucas. As pessoas estão me perguntando, né? Tem tom de brincadeira, né? De onde veio tanto voto? Eu poderia responder de várias maneiras, de maneira prática de trabalho, que o trabalho foi feito. É claro que o trabalho ele não consegue chegar a todas as pessoas. Então, essa era a minha preocupação. O trabalho pela pauta que eu milito e que eu me comprometi, não é prometi, mas eu me comprometi a trabalhar, foi feito. Não conseguimos conquistar tudo, né? Porque o trabalho de vereador, ele é para fiscalização, especialmente, e para legislar. Essas são as principais funções do vereador. A gente não consegue executar. Você acha que eu não queria ter construído um novo prédio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, ter construído, inclusive, um posto de saúde, ou outras coisas até fora da pauta? Gostaria, mas a gente sabe que é difícil, a gente depende do executivo. Mas a castração, eu acredito que foi o principal motivo que me levou até essa votação. Porque é uma pauta, para as pessoas que não acompanham, podem não entender, mas são mais de 10 anos lutando pelo mínimo, que é a castração, que é saúde pública também. E assim, desculpa te cortar, mas é o que de fato e efetivamente vai começar a resolver o problema. Exatamente. Não adianta nada partir do princípio, olha, infelizmente estão deixando filhotes jogados, mas o fato é, cometem um crime, mas a raiz do problema não
não é o crime final. A raiz do problema é trabalhar com a falta de políticas públicas. E a castração, né? Exatamente. Então, eu falo 10 anos porque nós tivemos um ponto de partida político coletivo. Eu, enquanto protetora desde criança, eu frequento a Câmara Municipal há muitos anos, desde a minha adolescência. Tem vereadores que recordam da minha presença na sessão desde criança. Com quantos anos você começou a realmente trabalhar com essa questão de protetora? Desde criança, desde quando eu não entendia o que era, né? Minha mãe sempre relata de coisas que eu não lembro. Que eu me recorde, a partir dos 9, 10 anos, na escola, onde as professoras da época recordam, inclusive teve uma homenagem às professoras na Câmara recentemente, professora Andréia, da 4ª série, ela não me deixou mentir, né? Ela falou, não, realmente você é isso e um pouco pior ou melhor, né? Levando a brincadeira. Então, assim, naquela época eu já resgatava animais. Lógico que eu levava para minha casa para dar um banho, para tirar carrapato, para dar comida, né? Eu já tinha animais em casa. Então, que eu me recordo foi dos 9, 10 anos que eu peguei mais firme com isso, que eu brigava com as pessoas de ver os animais na rua, em passando necessidade. E aos 12 anos foi outro divisor de águas, porque eu sozinha me tornei vegetariana. Né? Simplesmente eu vi um rótulo de frango onde dizia matadouro de aves e coelhos. E a primeira vez que eu tinha visto aquilo, falei, nossa, mas onde mata frango, mata coelho. Eu tinha coelho em casa de estimação. Falei, mas eu não como coelho, eu como frango. Deu aquele mal-estar. Falei, como que eu amo tanto coelho e como frango? A minha incoerência, né? E a partir dali acordei vegetariana, né? Vegana foi um pouco depois, porque eu não sabia do que acontecia na indústria do leite e dos ovos, mas os ovos eu parei um pouquinho mais cedo naquela época e o leite eu demorei um pouquinho mais. Então, aos 12 anos eu já tive essa consciência de que eu não podia ser incoerente com aquilo que eu acreditava, né? Então, eu simplesmente acordei sem comer nenhum tipo de carne, nem peixe. Então, ali foi muito importante para mim, e como até hoje maturidade. É assim? Sim, há 24 anos que eu não consumo animais. 24 anos, eu tenho 37. Agora já vai fazer 25 anos, dia 28 de novembro. Nem ovo? Não, Tati? nem ovo. Não. Ovo eu fiquei pouco tempo comendo ovos. Eu percebi rápido, né, que a indústria era muito cruel. O leite que demorou um pouquinho mais, porque... É que os médicos, a gente, claro, não quero conduzir a entrevista nesse pé, e nem é esse o intuito, é falar um pouco do teu trabalho no legislativo e tal. É que muitos médicos, praticamente na totalidade, defendem que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, perdendo apenas para o leite materno, né? Então há controvérsias, mas independente, mesmo que fosse o melhor alimento, como eu não vejo como alimento, eu não consumo. Né? Para mim é muito mais do que saúde. Eu não tenho eu tento ter uma alimentação legal, mas não é isso que eu procuro. Eu como batata frita, tomo uma Coca-Cola, como doce, como açúcar, né? Então eu não tenho uma alimentação digamos assim, saudável. Não que eu não tente, tá? Não sou tão ruim assim na alimentação. Mas não é pela alimentação, é pelo animal. Então, mesmo que realmente fosse, né, o melhor alimento, eu não comeria, porque, para mim, a causa animal, os animais é maior. Eu amo de verdade, né? Uhum. Não queria amar tanto, mas eu amo. Então, mas aos 12 anos, eu tive uma maturidade anormal para a época. Era o ano de 1999, a gente não tinha rede social, não tinha nada. Então, aquilo para mim, a minha mãe admirou, nossa, né? Aos 12 anos ter uma atitude como essa. E eu sempre gostei de política. Eu lembro que o primeiro comício que eu me recordo tinha acho que 6, 7 anos. Foi na campanha de governo do estado de São Paulo, veio vários candidatos e eu participei, quis ir no comício ver. Né? Então, ali eu já me interessava, adorava assistir propaganda eleitoral, debate, sempre foi minha paixão assistir debate. Então, assim, desde criança eu sempre gostei de política e de animais. Uhum. Né? Então, em 2008, eu fui candidata a primeira vez, né? Tive 254 votos, eu tinha 21 anos, né? Então, era muito novinha, não tinha rede social. A campanha foi feita literalmente na rua, eu e minha mãe pegando ônibus, descendo nos bairros. Era só um santinho, não tinha nenhuma proposta, não tinha nada para mostrar para as pessoas, né? Era só aquela conversa. E, na época, eu fiquei triste, achei que era pouco voto. Hoje eu vejo que, para a época, foi uma votação interessante, né? A qual já mostrava que as pessoas viam verdade em mim, né? E o trabalho com a causa animal
relembrando aí 2013, onde a gente fez uma reunião aberta aí no formato de audiência pública na Câmara Municipal, veio o deputado Feliciano, todas as protetoras e voluntários da causa animal, já lutando pela castração. Então, quando a gente fala de castração hoje, essa conquista do castramóvel é uma luta muito antiga. Então, acredito eu que as pessoas que acompanham, as pessoas que se interessam pela causa animal, elas lembram desse episódio em 2013, o quanto que a gente já estava lá lutando e querendo dar voz aos animais. E você vive muito para isso, né? Assim, eu já tive algumas oportunidades de cobrir reportagens em que eu te vi muito mal, até psicologicamente, com situações que envolvem principalmente maus tratos contra os animais. Agora, falando um pouco da Câmara Municipal, você chega, você é jovem, há praticamente 4 anos atrás, defensora da causa animal, levantando essa bandeira com muita veemência, né? E aí a gente observa também uma certa, por parte de alguns vereadores, é a vereadora cata-gato, sabe? Essa coisa que até de uma forma meio que desrespeitosa, está enchendo a Câmara Municipal de gato, está achando que a Câmara Municipal é um verdadeiro canil ou desse tipo. Você acredita que o que aconteceu na eleição agora, com a votação que você teve, começa a mudar um pouco o olhar, os próprios vereadores, colegas, começam a ter um olhar mais de respeito pela expressão que você teve, pela quantidade de pessoas que acreditam no teu trabalho? É claro que isso não significa, a quantidade de votos não significa o sucesso que você vai ter no trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas significa o respeito que mais de 4.000 pessoas apostaram em você. Você também enxerga isso, que talvez o tratamento hoje na Câmara Municipal pode ser com um olhar de muito mais respeito para o teu trabalho? Então, Lucas, melhorou bastante após, acredito que 1 ano e meio, 2 anos de mandato, quando eu fiz o uso da palavra e um vereador desdenhou do castramóvel trailer, né, que foi o que consegui antes de ser eleita. Ele falou que era só uma casca, tal, foi uma discussão ali. Eu lembro que acho que foi a primeira vez que eu bati na mesa e que me revoltou, porque as pessoas não tinham respeito por mim de fato. Acredito que a partir dali começou a melhorar. Alguns vereadores que não Isso tinham... é bem tranquila, né? Eu sou super tranquila, eu sou brava quando precisa. Se eu precisar, eu enfrento qualquer coisa, mas não é o meu perfil, né, de brigar sempre. Eu sempre tento diálogo, eu sempre tento mostrar a necessidade da política pública. Com argumentos. Isso, mas naquele momento, inclusive, era o animal comunitário. Nossa, falou que eu ia encher os canteiros da cidade de casinha, sabe? Uma coisa muito assim, exagerada, sem conhecimento. E não é. Causa animal é muito séria. E quando a gente fala causa animal, no começo, cachorrinho, gatinho, me chamavam de menininha. Não no sentido assim positivo, se alguém falar, você não parece ter essa idade. Não é isso. Eles falavam no sentido de diminuir eu mesmo meu trabalho. Uhum. Mas a partir dessa minha fala, eu lembro que eu fiquei muito brava, acho que foi a primeira vez que algumas pessoas me viram realmente brava, revoltada, ali começou a melhorar. E aí eu tive essa aproximação com o Mário, né, com o Miguel Lombardi, e aí começou a se desenhar o castramóvel, o ônibus, né, que está aí todo mês num bairro diferente. E aí eles começaram a melhorar um pouquinho, sim, algumas pessoas, não só ali na Câmara, algumas outras pessoas dos bastidores, eu percebi que melhorou um pouco. Mas ainda assim, mesmo com essa votação, eu percebi, não vou citar nomes, claro, não são só vereadores, algumas pessoas parece que, não é aquele questionamento positivo, de onde veio tantos votos, nossa, mas por que você teve tantos votos? Justo você, né? A louca de vir atrás de bicho, periferia, não tenho ninguém forte comigo no sentido de
padrinho político, alguém assim que possa me ajudar, que eu gostaria de ter, né? Que é importante, você sabe. Mas assim, quem eu tenho perto de mim são minhas assessoras, meus amigos protetores, pessoas que eu converso todo dia pelo WhatsApp, né? Pessoas que se preocupam com a cidade e com os animais. Mas não tenho ninguém assim de peso, alguém para me financiar, alguém para me ajudar. Não tenho, eu sou sozinha nesse sentido. Então ainda eu percebi que tem pessoas que olharam para mim, nossa, mas você... Tipo, de onde veio tanto voto? Mas você, sabe? Por eu ser moradora de um bairro de periferia, que eu nasci ali, meu pai é aposentado, minha mãe dona de casa, não tem ninguém na família de nome, nem de nada. Então, eu percebi, sim, que ainda mesmo com essa votação, ainda tem gente que ainda fala, nossa... Mas, assim, como eu sou uma pessoa que eu tento ser como minha mãe. Minha mãe é uma pessoa totalmente... tranquila, minha inspiração. Eu tento todo dia ser um pouco dela. Até me emociono porque ela, desde o início, filha, você já está reeleita. E ela falava de 5.000 votos. É até chato falar assim, mas quem conhece minha mãe vai entender que ela falou muito pela fé, né? Mas eu falava, mãe, pelo amor de Deus, não brinca com isso. Eu só quero ser reeleita, seja com 1.000 votos. Não tem problema cair a votação. Eu preciso estar lá para a gente continuar lutando pelos animais. Mas não, filha, você vai... Eu falei, mãe, você não tem ideia do que é conseguir 2.000 votos. Você não tem ideia do que foi conseguir quase 1.500 na eleição passada. Não é fácil. O convencimento tem a questão de você conseguir levar a sua proposta. Não é simplesmente ter. Como é que eu faço para que essas pessoas entendam a importância dessa proposta? Não é fácil. E como é que talvez também faz porque... Eu imagino a quantidade de mensagens que você deve receber, porque no Rápido no Ar a gente recebe muito e infelizmente é impossível atender todo mundo. Impossível. É impossível atender todo mundo. Então eu fico só imaginando aquilo, porque tem pessoas que conseguem ter essa consciência, né? Mas tem pessoas que às vezes pela falta de conhecimento não entendem. E achar, não faz nada, mandei mensagem, não respondeu, não me ajudou, não resolveu o meu problema, mas assim, é humanamente impossível. E aí tem uma outra questão, hoje não é apenas cachorro e gato, isso tem muito, mas a quantidade de situações que nós estamos recebendo de cavalos abandonados, é quase que diariamente. Sim. Pessoas usam o animal serve até certo ponto, quando adoece, simplesmente deixa as mínguas ali para sofrer e para morrer. Eu acho que você deve receber muito isso também. Todos os dias. É o que eu já usei a palavra na Câmara, acho que 4 vezes seguidas praticamente, para falar da necessidade da aprovação do meu projeto de lei que proíbe cavalos soltos e obriga a microchipagem, que é o que dá para fazer de imediato. Então, os cavalos... E como que está o andamento disso, Tati? Eu vou falar com o presidente para a gente tentar pautar agora, na próxima sessão, para ver se a gente consegue aprovar. Tem vereador... Ninguém acha o dono, né? Então, tem vereador, né? Que não é que é contra, eles não entendem e acaba sendo contra porque acha que vai impactar, por exemplo, uma romaria. Tá? Eu, particularmente, sou contra o uso de qualquer animal, seja em carroça, charrete. Mas eu tenho maturidade de saber que carroça e charrete, de momento, não dá para legislar, porque eles são reconhecidos pelo Código de Trânsito Nacional. Então, a gente tem que regulamentar. Mesmo que a minha vontade interna seja proibir, eu não posso, de momento, proibir. Há a possibilidade de você regulamentar e diminuir nos veículos de tração animal ao longo dos anos na cidade. Isso é possível. É só querer. A política da cidade querer. Mas Mas cavalos soltos, não. Cavalos soltos não podem... Não pode ter cavalo solto na rua. Eu fiz uma gravação, acho que está no outro celular, senão eu vou te mostrar aqui agora. Eu voltando da Câmara, os cavalos passeando no meio da rua. Você viu, eu acabei de te mostrar um cavalo pele e osso no meio do nada, sabe, de um canteiro de um bairro. Jardim Primavera, todo dia reclamo, tem cavalo solto lá. E as pessoas ainda acham que a gente está errado. Na hora que eu vou lá fiscalizar e chamar o setor de apreensão, meu cavalo é meu, está seu, por que está aqui? Você tem cocheira, você tem uma área particular para criar esse cavalo, você tem condição? Não tem. Mas você pensa que essa questão da tração animal, charrete, tudo isso, você também é contra?
Eu, particularmente, sou Você contra, é sim, contra? sou contra, porque hoje o que a gente vê é carroças naquela situação lastimável. Coitado do tutor, eu falo até coitado, e não é de sentido pejorativo, não. Mas a pessoa não tem nem para ela não tem condição de dar nada para o animal. Ela enche a carroça de entulho. Aí, quando o animal adoece, Mas a questão a da charrete, a pessoa... pessoa fica andando o dia inteiro chicoteando o cavalo com aquele som alto. Aí chega na Avenida Saudade, chega nos bares da periferia, amarra o cavalo lá, fica horas a pessoa bebendo e a charrete lá no som alto. Meu, Mas isso é... e o cavalo para a pessoa montar a cavalo, você também é contra? Eu, como vegana, sou contra. Agora, eu não tenho o poder de legislar, que as pessoas entendem. Eu sou racional. Né? Eu não sou extremista. Mas, vereadora, desculpa, aí é mais uma dúvida minha e, assim, com todo o respeito, estou te perguntando. Qual seria o sentido para você hoje de um animal como um cavalo? Ele tem que viver livre, assim como tem um cão e gato. Se a pessoa trata como estimação, fica como estimação. Se ele é um animal selvagem, ele é um animal selvagem. Ele vai viver no mato, feliz, livre, solto, sem ninguém ser o dono dele. Mas para um cavalo? Sim, é que a gente que quer dominar sobre os animais não nasceram, não estão nesse mundo para nossa dominação. Né? A gente não sou dona de nada. A gente acaba tendo animais em casa porque os animais estão aí. Agora, a pessoa ela tem um cavalo, estou falando de maneira mais fria, a pessoa tem um cavalo na sua chácara, na sua fazenda, ela cuida bem desse animal, tem todos os cuidados, ela vai montar nele, é uma opção dela. Eu, Tatiane, como protetora, como pessoa, eu não gosto, não concordo. Porque eu acho que o animal não é para ser nosso lazer, nosso entretenimento. Agora, se pelo menos está cuidando bem, não tem maus tratos, aí é uma condição de cada um. Agora, o que a gente está vendo na rua não é isso. Ninguém está montando em cavalo legal, porque gosta do animal. Olha o sol que está. A pessoa está no meio da rua com um cavalo, principalmente no geada. É uma cena que quem frequenta o bairro vê. É todo dia cavalo no sol. É chicote pesado no cavalo que só porque está com medo do trânsito. O cavalo tem medo de caminhão, o cavalo tem medo de ônibus. Ele não é para viver ali. Na avenida principal do Geada tem cavalo passando. Aí as crianças, para mim são crianças, menores de idade, montando no cavalo. Aí cai, acidenta, como aconteceu no Belinho Meta, acho que uns 1 ano e meio atrás, o menino teve traumatismo craniano, estava em cima de um cavalo. Então é uma questão que a gente tem que conversar. Agora, a minha opinião é a minha opinião. Né? Sim. Eu sei bem separar. Eu acho que deve ser respeitado. Eu não sou louca, eu não sou uma pessoa extremista. Eu sei do que é possível fazer, eu sei que não é possível. Eu não tenho como dominar sobre a opção da pessoa. O que eu posso é falar a minha opinião, simplesmente. Agora, enquanto vereadora, o que dá para fazer hoje é proibir cavalos soltos nas ruas. Pelo bem do animal e pelo bem das pessoas. E obrigar a microchipagem. Charrete e carroça dá para regulamentar, porque também não dá, por mais que o Código de Trânsito permita que exista veículos de tração animal, não dá para o cara ficar com aquele som alto, atrapalhando a vida das pessoas. O cavalo o dia todo ali amarrado numa corda, sem água, sem alimento, e ele no bar bebendo. Né? É um problema grave também. A pessoa ficar criando o cavalo atrás de escola, cheio de carrapato, isso é um problema que a gente precisa trabalhar. Né? As carroças, às vezes a pessoa não tem condição de nada, o cavalo está pele e osso, maltratado, a gente resgatou um sem o casco. Sabe? Então, pensar no bem-estar animal dos animais e das pessoas também. Né? Aí, pegar os criminosos que, porventura, façam isso com cães e gatos e cavalos. Bom, é um assunto que com certeza diverge opiniões. Sim, né? sim. Quando a gente tem alguém da causa animal que defende literalmente o bem-estar dos animais, que é extremamente justo, mas, por outro lado, a gente também observa que alguns pontos, às vezes, há divergências de opiniões. E eu acho que isso que é o legal da democracia, sim, como que é da argumentação, exatamente, do respeitar. Exatamente. Né? Eu acho fantástico o trabalho de defesa dos animais. Alguns pontos eu
por exemplo, montar a cavalo, eu, Lucas, não vejo qualquer problema, mas respeito, obviamente, mas o teu posicionamento. Essa é uma visão com relação ao direito dos animais. Isso é muito mais profundo do que simplesmente montar no animal, tá? Porque a gente tem provas, né? Até mesmo na o que diferencia para mim, que é muito forte, então, né? O que diferencia para mim é que o animal, eu não vejo ele como um objeto, como uma coisa, seja para lazer, para medicina, para entretenimento. Então, essa é a minha visão, né? Agora, a gente tem que dar passos, né? Eu falo sobre isso porque é importante. Tem pessoas que às vezes nunca parou para refletir que o animal não pode ser visto como objeto. Às vezes eu falando isso, a pessoa no primeiro momento se impacta. Nossa, mas até ela é contra, até a pessoa montar num cavalo, mas depois ela começa a refletir. Mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho na Câmara Municipal. Mesma coisa do voluntariado que você comentou, claro. Do WhatsApp. Nossa, é todo dia um monte de mensagens pedindo para resgatar. E as pessoas confundem o meu trabalho voluntário com o trabalho na Câmara. O trabalho na Câmara é para que esses cães e gatos que a gente vê abandonados nem nasçam, né? Para evitar que os animais venham ao mundo sofrer. Então, o trabalho de vereador é legislar dentro daquilo que é possível, né? Fiscalizar dentro daquilo que é possível. Eu não vou me envolver para ver uma pessoa montada num cavalo, o cavalo está bem, está bonito, a pessoa está ali. O que eu vou fazer? Eu tenho a minha opinião. É igual uma pessoa que está comendo carne. Eu tenho em casa gente que come carne. Eu tenho a minha opinião. Eu não vejo o animal como alimento, mas eu respeito porque é só a minha opinião, né? Agora, enquanto vereadora, com relação a cavalos, o que dá para fazer de imediato é proibir os cavalos soltos nas ruas e ter uma fiscalização forte, porque isso está impactando todo mundo. E não adianta também simplesmente ter o projeto se não houver a fiscalização, como tantas outras leis. Exatamente. E também numa sociedade, né, o vereador, que a gente vê que, lamentavelmente, infelizmente, a gente vê que tem tanta coisa que as mulheres ainda sofrem, né, e são tratadas como objeto. Exatamente. Então, se a gente tem mulheres que, por ventura, ainda são tratadas dessa forma, a gente vê quanto que a gente tem que evoluir, né? Se ainda tratam o ser humano dessa forma, é claro que não sei se você está conseguindo entender meu raciocínio, mas assim, há muito a gente evoluir. Tem muito a evoluir. A gente tem que trabalhar muito a conscientização. Eu acho que toda a lei, por exemplo, proibição de cavalos soltos, né? Tem que ter a fiscalização, mas tem que ter um trabalho de conscientização. É isso que eu já venho pedindo para a prefeitura. Melhorou muito. Eles fizeram algumas blitz educativas ali na região do Geada, ali na entrada ali da Chácara Antonieta, onde é um caminho onde eles usam muito com os cavalos. Então, foi feita algumas ações, sim, junto com a GCM, só que tem que intensificar, né? Então, você tem que trabalhar, sim, a conscientização. Ninguém quer ser radical, só que tem pessoas que maltratam, de fato, os cavalos, que fazem de sacanagem, que deixam o animal amarrado, que é para morrer mesmo. É porque não tem dinheiro para pagar um veterinário e deixa lá. Mas você acha que isso seria uma atitude até sádica? Tem. O caso do cavalo de Santo André é um exemplo. O cara largou o cavalo. Mas de ter prazer de ver o animal sofrendo? Pelo que me relataram, aquele cara estava nem aí. Entendi. Largou o cavalo lá, podre, com um odor forte na boca. A imagem foi terrível. É um cavalo idoso e largou ali. Tipo, virou as costas e largou. O que é isso? Como que a pessoa vira as costas para o animal que ela criou de acordo com as informações, uns 20 anos? Por que ela faz isso? Para mim, isso é crueldade mesmo, né? E ainda bem que os vizinhos registraram ocorrência, só que, para quem não sabe, a lei sanção, que prevê até 5 anos de cadeia, serve apenas para cães e gatos. Cavalos continua sendo, no máximo, 1 ano, que não dá nada, né? E, então, por isso que a gente tem que trabalhar sem a conscientização. Eu lembro que ali atrás da escola CAI, que tinha vários cavalos, e teve uma criança que foi contaminada com a febre maculosa. Então, assim, é um problema de saúde pública também, né? Claro que eu penso nos animais porque eu sou da causa animal, mas não é só tem que isso. Pensar nas pessoas não também, exatamente. Né? Claro. Eu penso nas pessoas. Quando aconteceu aquela crueldade com o tigrinho, tem uma criança envolvida. Quando eu vi a criança na delegacia, você acha que eu fiquei, só estou pensando no tigrinho? Não, eu chorei pela criança, porque é um bebê de colo que pode ter visto um animal sendo esfaqueado
pelo próprio pai. Então, me dói muito, né? Então, eu penso, obviamente, como eu falei várias vezes esses dias, quem pensa em animais também pensa nas pessoas. A gente prioriza o animal, no caso eu, politicamente falando, porque é a minha pauta, porque a gente tem 21 vereadores, pelo menos uma, para levantar essa pauta. Agora, a gente tem, sim, crimes gravíssimos contra mulheres. Mas se chegar uma demanda que não é da causa animal, você... Todas são atendidas dentro do possível, né? Você falou de WhatsApp, poda de árvore. É que, assim, tem vereador que é o nicho dele, a zeladoria, né? Então, naturalmente, que ele vai lá e faz um vídeo, olha, pedi para podar a árvore que estava, sei lá quanto tempo, conseguimos, esse buraco na rua que estava aberto há tanto tempo, após a minha solicitação, conseguimos. Eu não faço isso porque as pessoas não esperam isso de mim. Não faço isso... Vez? Não. Só para você entender, não faço isso de mostrar. Se você pegar meus requerimentos e minhas indicações, tem um monte de pedido de poda de árvore, de tapa-buraco, questão de posto de saúde, um monte de ofício de crianças com TEA, com autismo, né, que os pais pedem para ter os monitores, os especialistas, consulta. A gente tem um monte, desde prótese dentária, prótese de algum membro. Então, assim, a gente tem um monte de demanda. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu não dou mídia, isso, não publico isso nos meus perfis, porque as pessoas, quando eu posto, parece que até aconteceu um caso, eu não lembro qual demanda que foi que eu postei, teve uma eleitora que falou, mas eu não votei você para isso, eu votei para você só cuidar dos animais. Então, assim, né, tem essas pessoas que realmente esperam de mim só cuidar de animal, mas o que eu sempre falo, eu estou vereadora pela cidade toda. Com certeza. Que muitas vezes eu não vou publicar alguma coisa assim, demanda do dia a dia, porque as pessoas até reclamam, né? Falam, mas você não está cuidando do buraco, vai lá cuidar do cachorro, sabe? Então, mas isso é o trabalho de vereador. Toda demanda que chega, a gente dá sequência, sem... Tem muita demanda. Tatiane, como que você vê essa questão do executivo em si agora? Principalmente, você está no grupo, evidentemente, que apoiou a candidata Érica Tanque, que ela não conseguiu chegar ao segundo turno. Como que você avalia a eleição da nova Câmara a partir do ano que vem, com 10 novos vereadores, alguns já estão retornando, mas dos atuais 21, 11 se reelegeram e 10 serão novos. Sim. Como que, para a gente finalizar, como que você avalia essa nova Câmara Municipal com uma representatividade de 5 mulheres, né? 5. E 10 novos vereadores, e também essa questão do grupo que hoje está no Executivo não conseguir chegar ao segundo turno da disputa. Com relação à composição nova da Câmara, eu gostei, eu achei que ficou bem diverso, novas causas chegando, uma do esporte, que eu acho extremamente importante também. Fiquei triste por alguns que não voltaram, né? Mas eu acho que a composição tá muito boa. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa gestão, né? A gente ainda não conversamos ainda, não é tempo, né? A gente ainda tem 1º de janeiro para tomar posse e para começar o trabalho da nova legislatura. Mas de maneira muito assim, de fora, observando os novos eleitos, eu gostei. Eu acho que está uma Câmara bem equilibrada, com várias causas, várias pautas, 5 mulheres, queria mais, mas eu acho que é um número também significativo, 5 bem representadas. E com relação... Quase 30%. Eu queria que pelo menos umas 2 ou 3, né? Acho que tinha muitas candidatas aí com plena capacidade, que iria ajudar muito aí na nossa cidade, iria contribuir bastante. Mas tudo bem, é o povo que escolheu, né? Mas ainda assim, 5 é um número interessante, né? Eu, a Lubogo, voltamos, a Maraísa, a Isabeli também conseguiu retornar e a Mariana, né? Então, acho que conseguimos manter... Na verdade, 4 retornaram. Isso, 4 e a Maraísa exatamente. Que 2 vezes tinha batido na trave. Fiquei muito feliz pela Maraísa, é uma pessoa muito, muito querida e que com certeza vai trabalhar bastante. E o cenário no Executivo? Então, eu fiquei muito triste da Érica não ido para o segundo turno.
acredito eu que foi a candidata, né, claro, com maior potencial, inclusive pela causa animal, né, uma candidata com a qual a gente já tinha conversado, continuidade da castração, continuidade de outras políticas e trazer o hospital veterinário. Agora, com os outros 2 candidatos, ainda estou conversando, estou preocupada porque eu não tenho tanta proximidade, né? Então, me preocupo com o futuro da cidade, mas estamos conversando. Eu espero que a população aí faça a melhor escolha para que a gente tenha aí uma gestão equilibrada, pelo menos. Você pretende apoiar, né? algum deles? Pretendo sim. Mas isso você vai esperar uma decisão vinda do partido? Não, nós estamos conversando, porque é importante o posicionamento, não dá para ficar neutro. E o que falta para definir o posicionamento? Ontem nós tivemos uma conversa, vamos continuar essa conversa, porque eu estou no Avante, né, que é um partido o qual me fez ser eleita também, um partido o qual eu quero continuar junto, né, com um grupo muito forte, que se fortaleceu, não é que era forte, nós nos fortalecemos por várias questões que aconteceram ao longo dessa campanha. Então, nós estamos conversando porque a gente quer participar, né? A gente quer continuar junto e quer fazer, além de eu estar vereadora, eu e o Estevão, a gente quer participar do governo, a gente quer ter voz também. Você né? não pretende fazer um posicionamento de oposição? Não sei te responder, depende. As minhas pautas serão atendidas, né? A gente vai poder ter diálogo. Se não houver diálogo, é oposição. Não é meu perfil oposição. Eu gosto de construir. Não adianta eu ficar lá batendo na mesa, gritando, gesticulando, e o animal lá morrendo, a pessoa esperando um exame no posto de saúde, o outro esperando uma prótese dentária, o ônibus que não passa. Não adianta eu ficar lá gritando, reclamando e batendo na mesa. Eu quero construir. Se me der a oportunidade de construir, com certeza estarei junto construindo, seja qual for o eleito. Né? Essa é a minha intenção. Agora, basta saber se o eleito vai querer, né, tanto me ouvir, tanto os outros vereadores. Aí vai depender do prefeito eleito. Da minha parte, quero construir. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Nós conversamos com a Tatiane Lopes. Eu estou deixando sempre a última participação. Aí você fica à vontade, se quiser agradecer novamente os seus eleitores. É quase que as considerações finais. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, com vocês que estão nos assistindo. Quero sim agradecer mais uma vez os 4.688 eleitores, essas pessoas tão queridas que me deram essa oportunidade única de estar vereadora, de ser reeleita e continuar lutando pelas pessoas, pelos animais, pela nossa cidade. E o meu maior comprometimento, a minha maior promessa é continuar tendo muita responsabilidade. Né? Eu posso errar, mas nunca vai ser de forma irresponsável, sempre vai ser tentando fazer o melhor. Então, é uma responsabilidade muito maior carregar essa votação, porque as pessoas cobram mais, né? A quantidade de mensagem tem aumentado. Mas, se Deus me permitiu, se as pessoas me permitiram, eu tenho certeza que eu vou seguir nesse caminho de amor e de gratidão, e o que eu puder fazer, eu farei, sempre em prol da coletividade, como eu sempre tentei fazer. Então, obrigada. Parabéns mais uma vez, a votação extremamente expressiva de Tatiane Lopes, que se já tinha muita demanda, deve no mínimo triplicar agora a demanda que vai ter, mas eu torço muito para que você possa continuar o trabalho, que Deus te dê muita sabedoria, saúde, né? Porque é isso que importa, e que você faça um bom trabalho no Legislativo, na Câmara Municipal de Limeira. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço muito e que realmente que Deus me dê muita sabedoria. Amém. Essa foi Tatiane Lopes, mais uma das entrevistadas, a vereadora reeleita em Limeira.